Estamos de volta com a Hora da Saúde de hoje. O nosso assunto do dia, a formação da autoestima. Nós contamos para isso com a participação da neuropsicóloga Marina Celestino Soares. Ela que fala com a gente remotamente, direto lá de Uberlândia, Minas Gerais. Oi Marina, de volta aqui no Hora da Saúde nesse terceiro bloco. Agora se prepare para responder as principais dúvidas dos telespectadores. Ótimo, vamos lá. Marina, para a gente começar esse terceiro bloco, qual o papel da escola e das primeiras interações sociais fora de casa? Ótima pergunta. Nos outros blocos, a gente estava reforçando como que essas habilidades são construídas nas nossas interações. Então, na medida em que a gente se expõe ao mundo, o mundo se expõe a nós e a gente absorve, observa, vê o que faz sentido, o que não faz, aproveita, recicla ou joga fora essas experiências. Então, nesse sentido, a escola, as instituições sociais, elas são fatores protetivos e também fatores de risco. Vou falar dos protetivos para a gente reforçar o que precisamos desenvolver para fortalecer essa autoestima. Então, pensando na escola, um fator protetivo é a sensação de pertencimento. Então, fazer com que a criança, o adolescente, tenha essa atmosfera, essa percepção colaborativa que ele pertence a isso e que isso também faz parte do seu mundo. Outra habilidade importante que pode ser desenvolvida nesse contexto é o reconhecimento dos esforços. Para além da nota, para além do desempenho, mas os esforços para atingir um desempenho. Então, observar como que aquela criança, aquele adolescente se desenvolve dentro dessas instituições. E reforçar de uma maneira positiva. E também, o papel é desenvolver bons hábitos, no sentido de relações sociais, de habilidades sociais, como a empatia, a civilidade, a sensação do próprio pertencimento, ensinar como faz isso, ser colaborativo neste contexto, promover bons hábitos, então, com o corpo, com a mente. E caso a escola perceba que tem algo que não está funcionando bem, é muito importante analisar, pontuar e encaminhar. Então, aquele aluno que ele fica mais à margem, aquele aluno que fica muito preocupado com um desempenho, aquele aluno que percebe-se que está mais apático, que percebe também que tem vários conflitos, não só com o desempenho, mas com colegas. Então, observar, pontuar e encaminhar. E para além desse encaminhamento, é importante reforçar aquilo que a gente discutiu. Bons hábitos, sensação de pertencimento e reforçar as habilidades socioemocionais no geral. Marina, e as críticas? Como é que as críticas influenciam nesse processo? Como essas críticas devem ser feitas? Aí eu vou voltar no exemplo que a gente usou no módulo 2. Lembra do desenho que a gente falou que tem que fazer um desenho e aí o pai fala, nossa, você consegue fazer melhor, você consegue se dar melhor nesse desenho, você consegue... não ficou tão bom, mas isso aqui você tem que dar conta. Não é legal, né? O que seria legal? Qual que seria uma crítica que ajudaria na autoestima? Novamente, é um feedback bem feito, um feedback honesto. E aí parte também de validar as dificuldades. Então, perceber que realmente aquilo foi difícil. Perceber que aquilo realmente fez com que o desempenho não fosse tão bom, mas não no sentido de apontar o erro, de criticar, mas se posturar mais como um preparador emocional, de apontar as dificuldades e pensar soluções para um treinamento, para um processo e valorizar os pequenos esforços, valorizar os ganhos até aqui e o que fazer com esses ganhos e como melhorar esses ganhos para o futuro. Então, uma crítica bem feita é um feedback honesto, que a criança e o adolescente se sinta seguro de também errar e ele já vai desenvolvendo a sua autoestima aí, porque ele não vai ser bom em tudo. Pode ser que ele seja muito bom na natação e tenha muita dificuldade no basquete. E nem por isso ele é ruim em esportes. Porque realmente o basquete envolve outras habilidades que ele não teve.
ainda. Assim como no início da natação. Na natação ele deu conta, ele é muito bom. Pode ser que ao aprender as habilidades para o basquete ele também fique. E pode ser que não, que basquete realmente não seja um esporte que ele se encaixou. E tudo bem, tem outras opções, né? Tem outros treinamentos que a gente pode pensar juntos e fazer com que esse problema não seja um grande problema, e sim uma oportunidade honesta de começar a perceber as suas potencialidades, os seus desafios e o que fazer com eles. Oi, continue. E mais uma vez, a gente falou de desempenho, né? Como que desempenho é algo que a gente tem que levar com muita cautela, porque não é foco no desempenho. Então, quando que é legal fazer essas comparações com o desempenho? Quando tiver um objetivo muito claro, né? Que é para reforçar que ele já teve experiências que ele conseguiu, né? Mas que isso não justifica ele dar conta de todas as experiências. Você falou sobre a comparação com habilidades da própria criança. Quando os pais começam a fazer comparações com o amiguinho, o amiguinho faz, você não faz, isso é um caminho para sabotagem da autoestima? Depende. Pode ser que sim. Então, a comparação com irmãos, com amiguinhos, ela geralmente vem no sentido de uma crítica que não é uma crítica tão honesta, mas no sentido de olhar, lá, ele conseguiu tirar nota, ele conseguiu passar, ele conseguiu fazer, você vai conseguir também, não sei. Como que seria uma comparação legal? Quando parte da própria criança, olha, será que isso é impossível? Um exemplo, vamos pegar uma criança que fez o desenho e falou, eu nunca vou conseguir desenhar um cubo. Nunca vou conseguir desenhar um cubo. Consigo desenhar um triângulo, consigo desenhar um quadrado, eu nunca vou conseguir desenhar um cubo. Aí, talvez, ajudar a criança a questionar esse pensamento seja assertivo. Então, será que você nunca vai conseguir mesmo? Por que você acha que você nunca vai conseguir mesmo? Porque é impossível crianças desenharem cubos. Você conhece alguma criança que desenha cubo? O meu colega desenha. Vamos ver como que ele faz? Vamos tentar descobrir o que ele fez que ele conseguiu? Então ele fez assim. Será que se a gente fizer parecido vai dar certo? E pode ser que não dê, viu? Pode ser que a gente tenha que analisar esse desempenho de uma outra forma, né? E o problema não é o desempenho, a gente está falando aqui da autoestima, de perceber as suas potencialidades, suas dificuldades. Aí, nesse caso pontual, que tem um objetivo que é questionar essa crença de que ele nunca vai conseguir, porque não é para crianças de mesma idade, uma comparação pode ser conveniente. Mas é uma comparação cuidadosa. No geral, as comparações, elas só reforçam o desempenho como ele tem que dar conta, então é perigoso. Então, a gente tem que pensar sempre que o nosso objetivo é como se fossem preparadores emocionais mesmo, de como é essa orientação que eu vou dar para instruir essa criança a se sentir mais segura em desempenhar como ela desempenha, a fortalecer o que ela dá conta e pensar estratégias para o que ela não consegue ainda. E ensinar ela que ela pode dar conta, que a gente pode ensinar, né? A gente pode treinar e que tá tudo bem. As pessoas, elas se manifestam de maneiras diferentes. Então, quando a gente fala no que a gente é bom e no que a gente é ruim, estamos falando para algo além de questões relacionadas à minha percepção. Também tem a ver com as minhas habilidades, com as minhas experiências de vida, com as minhas oportunidades de estimulação, com o meu meio, com a minha família. Então, nunca perder de vista esse contexto. E as comparações geralmente perdem, né? Que são o meu eu, né? É diferente. Você trouxe que só eu e eu. A música do início. Eu acho que diz muito sobre isso. No caso, mas mostrar um exemplo positivo que se adequa àquela criança, que pode se aplicar naquela situação. Sim, mas com um tom de ensinamento e não num tom de comparação. Então, nossa, o que será que ele fez que deu certo?
será que a gente consegue tentar para ver se vai ajudar aqui? E pode ser que não, pode ser que a gente tenha que fazer de um outro jeito. Certo. Então, e reforçar positivamente, né? É possível definir sinais que mostrem que uma criança tem a autoestima, uma boa autoestima, e uma criança com a autoestima comprometida? Geralmente tem sinais que a gente considera no geral. Então, por exemplo, a criança com uma baixa autoestima, ela tipicamente confia que não poderá dar conta das coisas, ela tipicamente tem medo de ser rejeitada, ela tem muitas dúvidas frequentes, ela tem dúvidas para tomar decisão, e ela precisa o tempo todo buscar reforçadores. E geralmente pessoas com uma baixa autoestima tendem a cair nessa autossabotagem. Então, procrastinar, no sentido mais emocional do que de um planejamento. Então, são sinais que a gente começa a perceber que é uma insegurança que ela se repete. Como isso impacta na vida da criança, Marina, a longo prazo? É tão interessante, vou voltar falando do todo, porque isso não é determinante. Lembrando que a longo prazo a criança tem a visão de si, do outro e do mundo, e que a gente vai crescendo e tem coisas que aprendemos com as nossas experiências da infância e vamos adquirindo habilidades para aprender a lidar com elas de fontes diferentes, então um professor, um pai, mas a longo prazo tem estudos que mostram, vamos pegar a autoestima e as habilidades sociais, que mostram que um prejuízo nessa habilidade, eu falo que não é uma habilidade, uma habilidade social, né, uma habilidade meio que para a vida. Prejuízos nessas habilidades podem ser fatores de risco para transtornos mentais no futuro, como ansiedade, depressão, e também, pensando aí, né, nas crianças e nos adolescentes, é muito preocupante pensar a questão do desvalor, né, do desamparo, da desesperança. Então, é muito importante que a gente reforce, que a gente cuide e que a gente instrua corretamente as nossas crianças e os nossos adolescentes a se auto-perceber e a valorizar as suas potencialidades, né? Que esse eu, tá tudo bem ser esse eu, que a gente vai construindo esse eu baseado na sua própria média. E assim a gente consegue fazer com que esse caminho seja um pouquinho mais leve, né? E agora, aquela dúvida da maioria, acredito, dos pais, educadores, como abordar esse assunto com as crianças, Marina? E é um desafio mesmo. Os pais me procuram, eles falam assim, ai Marina, estou fazendo tudo errado. Então, novamente, pais, vocês fazem o que vocês dão conta e tá tudo bem pedir ajuda. Muitas vezes vocês só foram ensinados que se morder no coleguinha é errado e ficava de castigo e era punido. Mas ninguém te ensinou que isso era raiva. Ou quando você cuspia, você era punido e ninguém te ensinou que isso era nojo. Então, o caminho para falar com isso sobre as crianças, falar sobre emoções. Então, entender que emoção é essa, o que fazer com ela, qual o nome dessa emoção. Encorajar de uma maneira assertiva a sua criança a dar conta dos desafios da vida e não supervalorizar, mas encorajar ela. E elogiar sem ser de uma maneira ambígua. Por exemplo, nossa, finalmente você conseguiu fazer isso, achei que você nunca ia conseguir. Evitar esse tipo de elogio. Porque isso, na verdade, é muito ambíguo, né? Não é bem um elogio. E como falar disso? Literalmente falar. Você pode conversar de uma maneira acessível. Então, tem muitos livros psicoeducativos que podem ajudar vocês a ensinar sobre autoestima. Tem um livro muito legal que eu recomendo, tem esse livrinho aqui, explicando personalidade para crianças, tem explicando emoções para crianças, que traz de uma maneira lúdica como nós vamos nos construindo. Ele vai ensinando para a criança como cada pessoa tem o seu próprio mundo e que tem pessoas que têm mais habitantes em uma característica desse mundo, outras pessoas têm menos habitantes em outras características do mundo. E a criança, né? Quais são as características
que ela consegue observar nela. Por exemplo, mais organizado, mais falador, mais esperto para lidar com as emoções, consegue nomear de uma maneira mais fácil. Então, trazer esses livros psicoeducativos pode ser uma boa solução. Tem baralhos também que a gente consegue comprar em livrarias, que ajudam os pais a brincar com isso. Promover uma atmosfera em que ela pode expor essas emoções e que essas emoções sejam validadas. Então, falar para a criança, sim, isso é tristeza, ou sim, isso é raiva. Vamos pensar o que fazer com elas. E outra forma de como falar sobre isso é usar as estratégias que a gente já mencionou aqui. Por exemplo, lembrar do quadro de rotinas e dar um reforçador. Então, conseguiu fazer tudo? Muito bem, aqui vai uma estrelinha. Então, no sentido de incentivar e também meio que recompensar sobre o que ela tem de bom, né? Recompensar o que ela faz de bom. Ótimas dicas todas essas, né, Marina? Marina, eu quero agradecer a sua participação, agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Tenho certeza que ajudou muitos pais, muitos educadores e, por que não, muitas crianças também assistindo aqui com a gente. Ótimo, muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição para outros diálogos. Esse foi o Hora da Saúde de hoje. Falamos sobre a formação da autoestima. Perdeu alguma parte do nosso programa? Quer assistir de novo? Quer enviar esse vídeo para os pais, educadores, para todo mundo que precisa assistir? Vai lá no YouTube, youtube.com/Hospital de Amor e assiste todos os vídeos lá do Hora da Saúde. A gente se encontra em um próximo programa. Até mais!